Então, por favor, doutor Hector e doutor Feferbaum, para a gente abrir as perguntas. Nós temos 5 minutos para as perguntas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os palestrantes e tem uma pergunta para o Hector. Você falou do extrusado. Eu queria saber se foi determinada a biodisponibilidade. Você falou do arroz extrusado. Hemos feito alguns estudos de disponibilidade em ferro, que é a forma mais, que é um dos nutrientes mais críticos na biodisponibilidade. Essa é a pergunta. É muito satisfatória. O extrudado após da cocção. Por causa da temperatura, as vitaminas. Estabilidade, então? Não. Se você faz um preparado e extrusa, você vai a uma temperatura que é muito alta. Então, eu queria saber se foi feito estudos para avaliar se depois de preparado, a biodisponibilidade se mantém, ou seja, é absorvido, é utilizado. Mas não compreendo por que a cocção vai alterar a disponibilidade das vitaminas. Porque nós hemos estudado sim a disponibilidade do ferro no produto extrudado. Incluso agora temos uma forma nova que é uma forma de ferro com ascorbato, que cítrico citrato, que é muito disponível, tem a mesma disponibilidade que sulfato ferroso no produto extrudado. Então, é perfeitamente disponível. Após da extrusão, após da cocção, o grão de arroz é muito, como se diz, macia, muito igual que arroz comum. Então, não veio dificuldade de absorção após da extrusão. Ao menos no ferro hemos validado que é muito bom. Como a extrusão eleva muito a temperatura, pelo Sim. menos, não sei se eu estou errada, mas aumenta muito, eu queria saber se mantinha, ou seja, se a biodisponibilidade da vitamina A nesse arroz, depois de processado, se seria a mesma, vamos dizer assim, se havia estudos em que se mediu isso, só isso. Mas a temperatura, onde fico confuso, é se é um problema de biodisponibilidade ou de estabilidade da vitamina A. Biodisponibilidade. Deixa, depois a gente conversa. Se era biodisponível depois de todo esse processamento. Então, depois os dois conversam, né? Então, aqui, ela tem uma pergunta. Bom dia. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o Dr. Rubens e depois só um comentário para a doutora Rita, desculpa. Na verdade, eu trabalho numa companhia europeia e nós produzimos proteínas, na verdade é uma indústria láctea, e nós temos uma divisão de proteínas lácteas. O nosso grande negócio é realmente estudar cientificamente o uso dessas proteínas em todas as unidades de negócios, né? Seja em nutrição infantil, nutrição clínica, esportiva e na vida saudável. E essa questão da saudabilidade é o que mais se fala hoje em dia. Então, assim, eu estou totalmente de acordo com a alimentação materna até os 6 meses, mas esse simpósio tem o objetivo de discutir como vamos trabalhar entre a academia, a indústria e o governo. Então, num país onde a gente tem uma licença maternidade de 4 meses, é bastante difícil que uma mãe consiga ter uma nutrição, ou mesmo que ela tire o leite para amamentar, mesmo que ela retorne ao trabalho. A questão da suplementação proteica, que a gente acompanhou, principalmente nos Estados Unidos, a questão da obesidade, que foram voltando no tempo para entender o porquê dessa obesidade tão grande nos Estados Unidos, mas isso não significa que a gente não tenha aqui, que não tenha no Chile.
A questão é que se hoje o que a gente tem disponível, principalmente para o Brasil, lamentavelmente, não são as práticas de formulação de dietas proteicas com proteínas que atendam às necessidades. Existem dietas hoje de proteínas com baixa, quer dizer, na verdade não é baixa disponibilidade, mas é com baixo teor proteico para que as crianças possam serem suplementadas, porque existem aí inúmeros fatores, né, da necessidade da dieta, não só pela ausência do leite materno. A questão hoje a gente tem proteínas ricas em fosfolipídios. E a pergunta? A pergunta como a gente pode trazer a experiência, né, do doutor e da academia e trabalhar em conjunto com o governo, trazendo o que existe hoje, ou seja, existem produtos hoje para atender, e como a gente traz isso para dentro do Brasil? Ótimo. Essa é a pergunta. Tá, responde para ela. Bom, eu acho, desculpa o seu nome? Andréa. Então, André, eu acho a tua questão fundamental. O que acontece é assim, você mesma colocou, olha, existe uma série de produtos diferenciados. Quando a gente fala em proteína, tira o leite humano, vamos para as fórmulas. Você tem uma mistura de caseína e proteína do soro, 60-40, 70-30, você tem hidrolisados, você tem um sem número de questões. O que ocorre é que justamente isso que você está dizendo. Quando nós passamos de um aleitamento materno para um leite de vaca simples, a proporção que você tem calórico-proteica, isso é a proporção que você tem caseína, proteína de soro, é 18:82, diferente de uma fórmula que é 60-40. Isso já são coisas de mais de 50 anos que se sabe. O que não se sabia é que alguns estudos epidemiológicos mostraram que o excesso proteico para crianças pode sim levar à obesidade. E isto não é o Dr. Rubens que fala evidente, mas são evidências científicas e já com graus de evidência importante. Então, o excesso proteico te leva à obesidade infantil, tanto é que hoje há um movimento de redução do teor proteico das fórmulas infantis, que já foi de 2,2 gramas para cada 100 calorias para 2, no momento em torno de 1,8 a 1,9, e há um movimento de reduzir para 1,6. Claro que a qualidade desta proteína precisará ser modificada, e a minha questão, inclusive, que eu depois até converso com você, é se você consegue fazer um aminograma semelhante ao leite materno. Em relação à gestante, desculpa me estender, porque é um tema muito importante. Em relação à gestante, os mais antigos aqui lembram dos programas de suplementação alimentar do Ministério da Saúde, que foi o Gestal. O Gestal, Mauro já era dessa época? Não era. Era, então ele não era, tá. Mas os mais antigos lembram do Gestal, programa INCAP na América Latina e o Beacon Program em Nova York, que era uma suplementação proteica. O Gestal era uma composição de elementos em pó, onde se colocava proteína, minerais, etc. E o que se verificou, principalmente em Nova York, é que o excesso proteico levava à prematuridade e uma maior prevalência de mortalidade. Então, isto já é muito bem colocado que, se houver uma suplementação para uma mãe de índice de massa corpórea baixa, essa suplementação ela é feita através de energia com carboidrato, o que não significa que a dieta deva ser uma dieta de baixo índice glicêmico, que é o que a Organização Mundial de Saúde propõe. Então, esses dois aspectos, eles são extremamente importantes, e eu acho que a tua pergunta ela tem um fundamento não qualitativo, mas muito quantitativo. Quando foi dito aqui na incorporação de leucina, aumento de proteína, outra faixa etária de idoso. Então, a gente precisa entender muito bem o que significa a suplementação. Eu trouxe isso, eu concordo também com você, que o simpósio é micronutrientes e vitaminas, mas suplementação, há essa questão da suplementação também proteica, suplementação energética, que é algo que precisa ser estudado. Então, eu acho que basicamente eram as considerações. Obrigado pela pergunta.
Você ainda quer uma pergunta para ela? Comentar, nós estamos fazendo um estudo científico no Brasil com idosos, com dieta rica em proteínas do soro hidrolisadas e com atividade física. Vai ser publicado agora, dia 10 de setembro. Eu gostaria de convidá-la. A gente tem um workshop, dia 28 de agosto, em São Paulo. Depois a gente conversa. Eu gostaria de convidá-la para participar. Obrigada. Mais alguma pergunta? Rapidinho, por favor, porque já me deram um sinal para encerrar. Bom, é só uma questão que eu queria falar para o Rubens, que houve recentemente uma publicação colocando o excesso do ácido fólico na gravidez e o risco de autismo, né? E você colocou muito bem aí que na lactação e na gestação, os cuidados que a gente tem que ter para poder fazer essa suplementação, né? Então, eu não vi mais nada a respeito, mas foi um dado de... O professor Joel tocou num aspecto muito importante, que é o excesso de ácido fólico, que também pode levar a alguns outros problemas, não é? Inclusive essa publicação que eu conheço do autismo, não é? Mas, enfim, é aquilo, uma dieta balanceada talvez seja, não é? E fornecer aquilo que falta na dieta talvez seja o mais importante. E esse balanço é muito difícil de incorrer. Parabéns para a mesa, né, pela exposição de vocês. Acho que a gente chega à conclusão que nutrição é bom senso. Nem de mais, nem de menos, que o corpo agradece. E eu também agradeço a vocês, parabenizando pelas excelentes palestras. Muito obrigada, temos um intervalo e voltaremos em breve.